Mulligan, de o que ele descobriu, daquele livro de Sangue e Entranhas, a assustadora história das cirurgias. Claro que tem todo ali um misticismo por trás disso, mas assustador em que sentido? O que ele coloca como assustadora? Porque normalmente quando a gente pensa em área da saúde, a gente pensa assim, nossa, o médico, endeusa. Só que quando fala que tinha alguma coisa negra por trás, tinha alguma coisa obscura, a gente fica meio com o pé atrás, assim, nossa, será que foi isso tudo mesmo? Será que é assim? É. Agora, dando sequência, em 2500 antes de Cristo, foram relatadas aí operações nas tumbas do próprio faraó Saqqara, tá? Faraó egípcio. Os papiros de Ebers, muito conhecido pelo fato desse papiro, o de Ebers, ter um relato muito grande sobre medicamentos para os quais as substâncias eram usadas, os medicamentos utilizados e as doenças, as patologias que se tratavam. Tanto é que no papiro de Ebers tem a descrição do uso de substâncias com grande quantidade de ferro para tratamento de anemia. Já falei isso para vocês também. Edwin Smith, no século XVI a.C., trouxeram informações aí, foram os primeiros textos sobre cirurgias e medicamentos. O papiro de Edwin Smith é que trouxe aí as primeiras condições, tá, que iam ser trabalhadas aí com a questão da cirurgia, desenvolvimento operatório. É um dos mais importantes da medicina antiga do Nilo, o papiro de Edwin, e foi escrito por volta de 1700 anos antes de Cristo, mas a maioria das informações é baseado nos escritos da época de Imhotep, ou seja, por volta de 2640 a.C., haviam escritos dentro dessa área cirúrgica e o papiro de Edwin Smith trouxe essas informações novamente. Se refere principalmente às informações sobre as feridas e como realizar o devido tratamento. Na Índia, século IV, houve um desenvolvimento grande da cirurgia plástica, principalmente a rinoplastia. E claro, prisioneiro de guerra, adúltero, eles eram punidos com a amputação do nariz. Olha só, imagina se isso fosse hoje. Prisioneiro de guerra e adúltero, fazia, ó, amputava o nariz e reconstruía, tirando retalhos da própria testa. Iam tirando pedaços da testa para recompor o nariz, para tentar fazer de novo. Susruta foi o grande cirurgião indiano da época, foi o grande desenvolvedor das cirurgias na Índia. Na China, praticamente não tinha cirurgia na época, praticamente não existia o desenvolvimento por causa da própria orientação da medicina chinesa, da própria questão do desenvolvimento medicinal chinês e, claro, ignorância de anatomia, principalmente por causa da religião. Tá? Não deixavam fazer aí nenhum estudo no corpo. Hua To, o mais famoso médico da época chinesa, no ano de 190, no século II, já fazia anestesia para realizar cirurgias no abdômen. E ele usava, olha que legal para anestesiar o paciente, cannabis sativa fervida com vinho. Pegava o vinho, fervia com cannabis lá dentro. Aí depois, bem fervidinho, coava, dava para a pessoa beber. Você vai ficar ótima a cirurgia. Era. Ele usava isso. Fazia o extrato de cannabis com vinho para a pessoa apagar e fazer o procedimento cirúrgico. Claro que isso foi muito utilizado na época lá na Índia. Na Idade Média, Albucasis Albiqassim Zahari, tá, que é um cirurgião islâmico nascido em Córdoba, escreveu o primeiro livro ilustrado. Fica só com Albucasis, fica melhor. Primeiro livro ilustrado de cirurgia, trazendo aí o uso de um cauterizador, do ferro em brasa para realizar a cauterização. Foi a primeira descrição de que para conter um sangramento eu tinha que fazer uma vasoconstrição. Para conter uma hemorragia eu tinha que cauterizar aquele vaso. Então isso nasceu aqui, ó, entre 1930 e 1013, justamente na época para melhorias dos processos de cuidado. Teve grande influência dos cirurgiões da Idade Média que usaram essa técnica de cauterização de forma até abusiva. Qualquer ferida, cauteriza. Ah, mas cauteriza. Nossa, mas eu cortei o dedo, cauteriza. Então imagina que esse cortezinho aqui, ó, aí, ó, pronto. Olha lá, cortou o dedo, cauteriza, se fosse na Idade Média. Porque foi uma prática que eles utilizavam. Os escritos mostraram a mistura do misticismo com a crueldade,
do algo inexplicável, do desconhecido com o místico, com o cruel, com o mal, sendo que o homem era totalmente religioso e via ali tudo que acontecia, um dedo direito de Deus, tá? Um gesto direto dele, era ele que estava fazendo. A igreja interditou a dissecação, tá? E claro, até 1480. Imagina ali de 1020 até 1480, sem fazer nenhum estudo em cadáver, sem fazer nenhuma dissecação. A cirurgia foi considerada uma prática bárbara e condenada pela igreja justamente por causa disso. Porque quando se pensa na igreja, no controle, povo, espírito, eles destruir o corpo através de. Não tinha como preservar o corpo, melhor dizendo, através de processos como dissecação, como procedimento cirúrgico. Então não tinha como realizar nenhum cuidado sem aprendizado direto. E claro que a cirurgia foi considerada bárbara e condenada diretamente. No final aí do século XIII para o início do século XIV, dois grandes cirurgiões se destacaram, principalmente aí na condição da França, que foi Henri de Mondeville e Guy de Chauliac. Foram dois grandes médicos franceses que tiveram destaque, porque Mondeville preconizou um trabalho importante com as feridas, porque ele acreditava e colocou em prática e mostrou que se as feridas estivessem limpas, elas cicatrizariam melhor. Mas vai me olhar assim e falar assim, que? Todo mundo sabe disso, tem que limpar. Pois é, 1260 a 1320. Naquela época, para eles, e tudo novidade. E nas feridas não deveriam usar nenhum unguento, nenhum bálsamo, como eles estavam utilizando. Corpo estranho, se estivesse presente numa lesão, deveria ser retirado, os corpos estranhos deveriam ser removidos e, claro, a hemorragia sendo parada. Pois é, tinha que conter o sangramento ainda. E recomendava fazer curativo com álcool. Álcool por causa do vinho. Trabalhar com vinho quente nos curativos para colocar em compressa direta no local. Agora, no século XVI é que os cirurgiões aí atingiram a sua grande autonomia com Ambroise Paré, que foi o primeiro médico aí que dedicou tempo real à cirurgia. E ele foi considerado aí o fundador da ortopedia, porque ele passou a trabalhar com a cauterização até de feridas com óleo quente. Então a ferida devia ser cauterizada, ser queimada com óleo fervendo, e a gente sabe disso. Na verdade, ele quase que fritava o paciente, mas foi a ideia de tratamento. Depois que evoluiu um pouquinho, melhorou. Em 1536, Ambroise Paré chegou à posição de ser um cirurgião de 4 reis da França diretamente e apto a curar cravo, e mostrou que tratar ferida com gema de ovo, mel e até mesmo terebentina, que é uma resina extraída de uma conífera, dava melhor resultado do que a cauterização. Funcionava melhor do que cauterizar o vaso, que queimar o vaso sanguíneo. No século XV em diante, aí foram evoluindo, os europeus começaram a trabalhar com uma nova era na Renascença, no Renascimento, e há o desenvolvimento aí na cirurgia, um avanço muito grande, principalmente por causa da anatomia e da fisiologia. Os conhecimentos de anatomia, os conhecimentos de fisiologia começaram a crescer, começaram a evoluir, e deve aí ser trabalhado alguns cirurgiões estudiosos, como o maravilhoso, único e especial Leonardo da Vinci. É o cara. Tá? Titio Léo tem a mãe, é engenheiro, ele era escritor, o que mais que eu posso falar dele? Escultor, artista, desenhista, pintor e ainda anatomista. Tá? Ele desenhou várias peças anatômicas que serviram de referência para os estudos da época. E até hoje, nós temos várias inscrições que ele trabalha, que ele fez na época, e que podem servir de referência para muito conhecimento que a gente vai ter. São pontos importantes aí da história que fundamentam toda a ação do bloco cirúrgico, toda a ação das cirurgias e, claro, a evolução desse processo. Então, sai daí não que a gente já volta. Abraço!